Shalom, shalom, Pai do Senhor, graça e paz. Glória a Deus. É muita alegria estar na casa do Senhor, né? O Sidney falou uma palavra no louvor ali, que a gente somos privilegiados de estarmos aqui. Essa palavra soou como um sino dentro de mim. Que privilégio é estar na casa de Deus, né? Quantas coisas têm acontecido lá fora, e nós somos um privilegiado de estarmos dentro da casa do Senhor, estar buscando Deus, a presença dele em nossa vida. Deus, ele é muito fiel, irmãos. E hoje eu quero falar sobre a graça, sobre a generosidade de Deus, seja o amor incondicional do Senhor na nossa vida. Abre a palavra de Deus em Mateus capítulo 20, uma palavra conhecida. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, né? A parábola dos trabalhadores na vinha. Glória a Jesus. Capítulo 20, do 1 ao 16, eu vou ler. Glória a Deus. Deus fiel. O título diz a parábola dos trabalhadores da vinha. Versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terra, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu à praça outros que estavam desocupados. E ele lhes disse: vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. Ele perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles lhe responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair de tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você, porque não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu, saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto deu a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão o último. Amém, irmãos? Aqui essa parábola do Senhor, ela nos ensina sobre a graça e a generosidade de Deus, né? Que não é baseado em mérito, mas sim ao amor incondicional de Deus. Aqui fala sobre um dono de terra, né, que ele saiu de madrugada para contratar os trabalhadores para a vinha, né, e ali ele foi combinando, né, trabalhar para ele daria 1 denário, e aí ele saiu e encontrou uns que estavam à praça desocupado, né. Esse que estava na praça desocupado era eu, esse que estava na praça sem fazer nada era eu. E o amor incondicional de Deus, ele me atraiu, né? Ele me chamou de uma forma que envolveu a minha vida. Então isso é um privilégio, né? Como o Sidney falou, que privilégio é estar na casa de Deus, né? Que privilégio é ser chamado por Deus para trabalhar na obra dele, para fazer o que Deus nos ordena, para fazer o que Deus nos pede, né? Ali ele combinou um salário com cada um para fazer a obra dele. Então assim, irmãos,
Deus, ele é generoso. Deus, ele tem um amor por nós, irmãos, que nem outra pessoa teria. Às vezes nenhum familiar teria tanto amor ou uma paciência que Deus teve na nossa vida. Então ele nos achou, cada um de uma forma, cada um de uma maneira. Ele saiu aqui no campo, né, nas ruas, nas praças, para chamar as pessoas para trabalhar. Então no decorrer do dia ele foi chamando ali aquelas pessoas. Ou seja, cada um Deus chamou no seu tempo. Cada um teve um tempo que Deus chamou. Cada um teve uma forma que Deus encontrou. Seja na praça, seja fazendo qualquer tipo de outra coisa, seja nas madrugadas, né? Aqui Deus, ele chamou uns que estavam na madrugada, chamou outros que estavam na praça. Então ele chamou cada um numa forma, numa maneira. Chamou cada um no estado, chamou cada um no cenário que estava vivendo naquele momento. Então meu cenário foi de uma forma, seu cenário foi de outra. A idade que Deus me chamou foi de uma forma, a idade que Deus te chamou foi de outra. Mas o mais importante, que o chamado de Deus na nossa vida, ele foi feito e nós recebemos esse chamado. Então foi Deus que nos chamou. Isso não é mérito nosso, isso não é mérito meu, isso não é mérito seu de estar fazendo a obra de Deus, isso não é mérito meu, não é mérito seu ser chamado para fazer a obra dele. O nosso caminho era o caminho do inferno. Mas a misericórdia de Deus e a graça de Deus fez com que nós saíssemos do caminho do inferno, né, do caminho da perdição, para um caminho de vida e vida em abundância. Né? Hoje nós estamos aqui em poucas pessoas dentro da igreja, mas cada um está aqui buscando pela tua família, cada um está buscando pelo teu lar, cada um está orando por aqueles que não veio aqui, né? Cada um vem na mente, na cabeça, né? Aquela pessoa. Então a gente temos que estar sempre orando, né? A gente tem que estar sempre com a mão no arado, porque o dono da terra, irmãos, ele está chamando. O dono da terra está nos usando aqui a chamar pessoas que estão lá fora perdidas, a pessoas que estão lá fora que uma hora se encontrou com esse dono da terra, mas por algum motivo ele abandonou, ele tirou a mão do arado, ele parou de fazer a obra de Deus, seja lá por qual motivo foi. Mas o amor do Senhor, se ele tem vida, ele tem esperança. Se ele tem vida, irmãos, ele ainda tem esperança no Senhor. Então Deus nos chamou para fazer o quê? Ir de encontro a essas pessoas, de encontro a essas vidas que estão lá fora, precisando desse amor, que está gritando por socorro e não está conseguindo chegar dentro de uma igreja, sabe? Por isso que nós começamos agora um trabalho dentro das casas, né? Porque o Senhor, né, o dono da terra, está nos chamando aí para dentro desses lares, dentro dessas casas, fazer com que a palavra de Deus, né, entre dentro daquele lar. Porque às vezes, irmãos, essa pessoa não tem força. Às vezes essa pessoa já está chateada, está magoada com o ministério, com pastores, né? Ele já não quer mais entrar dentro de uma igreja, não quer entrar dentro de um templo. Lá em Hebreus fala que nós temos que congregar na casa do Senhor. Por isso Deus nos chamou. Essa obra, ela cresceu, ela surgiu dentro de um lar, dentro de uma casa, né? Dentro de células, né? E hoje nós trabalhamos com Jesus na tua casa, porque nós levamos Jesus até a casa da pessoa. Nós não estamos para levar religião, nós não estamos para falar mal de fulano, de ciclano, nós estamos para falar do amor de Deus, para falar dessa pessoa aqui, desses trabalhadores que foram à vinha, para levar ali, né, a palavra do Senhor a cada um. Então, irmãos, a vinha, ela é construída, né, por videiras, né? Então a quantidade de uvas, a quantidade de pessoas se faz uma videira. Então nós temos que ser o que? Essa vinha, para construir a videira na presença do Senhor. Então foi para isso que Deus nos chamou. É engraçado, que a palavra de Deus, ele fala sempre em vinho, em água, né? Vinho significa alegria. Quantas pessoas lá fora já não têm alegria mais? Quando Deus me chamou dentro de uma praça, eu já não tinha mais alegria, sabe? Cadê aquela alegria que sumiu? Outra hora eu conheci o Evangelho, me afastei e fiquei fora da presença de Deus, e a alegria sumiu. Então a alegria, irmãos, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de tribulação, a gente ainda consegue ter esperança, sabe? Às vezes não é uma alegria assim, né? Que a gente está numa angústia, está às vezes até numa tristeza por causa de alguma situação, mas lá no fundo da nossa alma ainda tem uma alegria, ainda tem na onde a gente socorrer, buscar socorro, porque nós sabemos que existe um Deus que faz milagre. Nós sabemos que existe um Deus que ainda Ele está com os braços abertos, com o seu amor para distribuir para a nossa vida, para distribuir para a vida, seja lá de quem for, irmãos. E Deus, Ele está chamando a cada um. Nem todos querem ser o trabalhador para Ele ali. Imagine quantas pessoas aqui, né, esse dono dessa terra chamou e não quis.
Quantas pessoas com o evangelho é ministrado e as pessoas não querem, sabe? Hoje eu estava vendo um vídeo ali e uma mãe falou, você não é vítima da sociedade, um traficante que foi preso, e a mãe falou, você não é vítima da sociedade, porque você tem pai, você tem mãe, você teve de tudo, você foi o filho mais querido que eu tive, às vezes meu erro foi esse, ter dado de tudo que você pediu para mim, e você com 16 anos você se revoltou, e com 18 anos você saiu de casa e foi morar sozinho. Irmãos, imagine ali, eu fiquei imaginando ali, a dor dessa mãe, sabe, essa assassina não, né? Foi aquele combate que teve ali com aqueles traficantes no Rio de Janeiro, aquele monte de corpos ali, mandaram um vídeo para mim, uma mãe olhando para aquele filho ali, morto, irmãos, e falando ali, meu amor, meu filho, meu amor, sabe, ali ele já está morto, irmãos, a oportunidade foi dada, sabe, às vezes aquela pessoa ali, foi até uma pessoa que conheceu o evangelho, irmãos, mas só Deus sabe que aquela pessoa carregou, que fez ela parar naquele lugar ali. Ele não é vítima de sociedade, eu não estou passando a mão de bandido, de traficante não, irmãos, sabe? Ali é uma alma que foi perdida, né? Ali os policiais estão para fazer o trabalho, irmãos. O trabalho de fazer o quê? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, a pessoa quando ela entra no mundo do crime, ela sabe que tem dois caminhos, a morte ou a cadeia, né? Ali aconteceu a morte para aquelas pessoas ali que estavam contra a lei na terra e contra a lei de Deus. Então por isso que nós temos que estar vigilantes, irmãos, para a gente não vacilar, para a nossa vida não ir para esse caminho, ou no caminho da perdição, sabe? Alegria é você morrer na presença de Deus, triste é você morrer fora da presença de Deus, irmão, sabe? Nós não estamos para julgar ninguém, já tem um julgador lá na frente. Deus sabe o que cada um fez, sabe a obra de cada um, sabe o que cada um tem passado nessa terra. Por isso que nós temos que buscar o Senhor, a tempo e fora de tempo, né? Eu sempre costumo dizer essa frase, buscar a Deus em tempo e fora de tempo, né? Às vezes nós estamos passando um momento de luta, de tristeza, sabe? Às vezes é difícil até a gente descer na oração, até fazer um jejum às vezes é difícil, irmãos. É muito difícil, sabe? Mas é isso que Deus quer. Na hora desse momento que a gente estamos fracos, a Bíblia fala que nós estamos fortes, porque é nesse momento que nós buscamos a força do Todo-Poderoso, é nesse momento que nós buscamos a face do nosso Senhor, sabe, na hora que nós mais precisamos. Nós sabemos que no momento que nós estamos bem, irmãos, a gente, como ser humano, nosso corpo tem o costume de ficar acomodado, sabe, de não querer buscar muito, a conta bancária está recheada, né? Então eu vou viajar um pouco, vou descansar um pouco, e a gente acaba saindo da obra de Deus, acaba não pregando mais, acaba faltando nos cultos, não indo na igreja. Não estou dizendo que é pecado não viajar, irmãos, é muito válido viajar, descansar, né? Levar a família para descansar, mas nós temos que ver, irmãos, que a gente não pode abandonar a obra para viver só descansando, né? Então a gente temos que saber administrar. Aqui tinha um administrador aqui que pagava os denários para cada um deles, né? E esse administrador, nós somos o administrador da nossa vida. O Senhor, Ele colocou 24 horas na vida de cada ser humano. Todo mundo tem 24 horas. E o que nós temos feito nessas 24 horas? Como que nós temos administrado as nossas 24 horas por dia? É isso que o Senhor vai nos cobrar, irmão. Até nisso nós vamos sendo cobrados. Sabe, as pessoas falam, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de buscar, eu não tenho tempo de orar. Chega lá, vai ter um filme lá, né? Creio eu assim, né? Vai estar um filme no telão. Você não tinha? O que você estava fazendo aqui nesse momento aqui, ó? Esse tempo aqui dá para você estar orando. Você não tinha? Esse momento você está fazendo o quê, ó? Daria para você estar na igreja, sabe, irmãos? Então não vai ter desculpinha não vai ter barganha com Deus, irmão. Deus, Ele está filmando tudo que acontece, Ele sabe de tudo que acontece, irmãos, sabe? Mas eu não estou dizendo para você ficar só dentro da igreja, só dentro da obra de Deus. Eu estou falando para você fazer o quê? E eu também, administrar o tempo que Deus colocou na nossa vida. Dá para fazer tudo, irmãos, sabe? Tem férias na firma, férias na escola, vai viajar, vai passear. Isso é bom para a nossa mente, para o nosso corpo, né? Eu sou a favor de todos os pastores, seja lá de qual igreja, qual denominação, pegar 30 dias de folga, 15 dias e viajar, descansar. Quantos problemas os pastores carregam dentro de uma igreja, sabe? Às vezes eu não aguento o meu problema, né? E as pessoas vêm com mais problema para cima de mim. Às vezes o pastor não aguenta os problemas que já carrega. E quantas pessoas que carregam mais problemas para cima do pastor? E a gente, irmãos, que amamos a obra do Senhor, irmãos, a gente pega esse problema junto com a gente. A Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram.
Então aquele que está passando um momento de luta, dificuldade, e está chorando, está em angústia, nós também nos ficamos, irmãos. A gente se compadece com a dor do irmão, a gente se compadece com a luta do próximo, sabe? E isso daí, irmãos, vai trazendo o quê? Um desgaste emocional. A gente somos carne, a gente somos seres humanos. Quantos pastores têm tirado a sua própria vida, entrado numa depressão, irmãos? A depressão tem pegado esse pastor, sabe? Porque ele tem ali carregado tantas coisas dentro, às vezes dentro do ministério, dentro da casa dele, dentro da igreja. Ali vai virando um acúmulo de problemas, irmãos. Por isso que a gente temos que levantar as mãos, seja lá qual o seu nível eclesiástico. A gente tem que ter uma pessoa de confiança, seja pastores, apóstolos, presbítero, diácono, seja o que for. A gente temos que ter uma pessoa para conversar, irmão, para compartilhar a nossa dor, sabe, para estar ali orando junto, para não carregar esse fardo sozinho, irmãos, porque às vezes o fardo ele é muito pesado, e a gente não temos como resolver o problema de todo mundo, sabe? Nós conhecemos um Deus que pode resolver problema, mas não tem como, irmão, eu e você resolver o problema de todo mundo. Então nós temos que colocar o quê? Na oração. Eu sempre digo, a nossa maior arma que nós temos é a oração, sabe? E é de graça, você não precisa pagar, qualquer um pode fazer isso, irmão. A gente não precisa pagar para orar, não. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter nada para você orar, sabe? Você só tem que ter o quê? O coração aberto. Ah, meu pastor ora bonito, fulano ora bonito. Não, a oração mais bonita é aquela oração que você fala dentro do teu coração com o Senhor, sabe? A tua oração verdadeira, sem barganha, sem querer dar jeitinho, não. É você sendo autêntico com o próprio Deus, com o Todo-Poderoso. Essa é a oração bonita. Essa é a oração que move o coração de Deus. Essa é a oração que move a mão de Deus, irmãos, para a nossa vida, sabe? Muitas das vezes a gente está passando luta, passando dificuldade, porque Deus quer, irmãos, que nós falamos com nossa boca. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe de tudo que nós necessitamos, sabe? Mas Ele é um Pai, irmãos, que Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que nós precisamos, aquilo que nós queremos que Deus faz, sabe? Queremos que há um tempo para fazer todas as coisas. Irmãos, aqueles que têm filho, né, sabe? Quando o filho pede uma coisa, né, a gente tem condição de dar, a gente vai lá com maior alegria, compra aquela coisa para dar para a criança, né? E a gente sabe também que às vezes a criança pede algo que não é o tempo daquela criança, não é o momento dela, sabe? Mesmo a gente tendo condição de dar, nosso coração fica triste, mas não é o tempo de dar, né, algo para aquela pessoa. Então, irmãos, Deus sabe o tempo certo de dar a cada um, sabe? Às vezes não é o tempo de... A gente está orando por tal coisa, irmão, e às vezes tem anos orando e essa coisa não chega, sabe? Esse sonho, às vezes ainda não concretizou. Irmãos, está no cronograma de Deus, irmãos, está ali, sabe? E ainda não é o tempo, no tempo certo, no tempo determinado, Deus ele vai nos abençoar. Deus vai fazer, irmãos, o que Ele tem que fazer, sabe? Ontem eu preguei lá na ITEC, falei para o pessoal, falei assim, o que é para a gente fazer, irmãos, a gente temos que fazer. Trabalho com o Senhor é um trabalho conjunto. Deus não vai fazer a parte que nós temos que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte, sabe? É um conjunto. O milagre é aquilo que a nossa mão não consegue fazer, é aquilo onde a gente não pode alcançar, sabe? É fora do nosso limite, é fora do nosso alcance. Isso que chama milagre. Mas aquilo que dá para nós fazer, irmão, nós temos que fazer. Aquilo que dá para você jejuar, combatendo as hostes da maldade, combatendo os principados, potestades, sabe? Aquilo ali você tem que fazer, né? A autoridade do poder do nome de Jesus, irmão, nós temos que buscar essa autoridade. É buscando o quê? É em oração, é buscando em jejum, é buscando intimidade com o Senhor. Ali que vem a autoridade do Senhor, irmãos. Não adianta ter uma vida desregrada e depois querer expulsar um demônio. Você não vai conseguir, você não vai ter autoridade nenhuma. O nome de Jesus, sim, Ele expulsa, Ele liberta. Mas para Ele libertar, você tem que ter autoridade, sabe? Tem uma passagem na Bíblia que fala lá, mas eu clamei pelo Deus de Paulo, né, de Pedro, de Paulo, para expulsar esse demônio, mas eu não te conheço. Ele tem autoridade para esse demônio sair. Mas será que eu e você estamos tendo essa autoridade? Será que nós temos tendo essa intimidade com o Senhor? Será que nós temos buscado o Senhor, né, de uma maneira que agrada a Ele, de uma maneira que faz com que o poder dele se manifesta? Porque a Bíblia fala que os sinais seguem aqueles que creem. Os sinais estão acontecendo através da minha vida e da tua vida. Os sinais estão acontecendo por aí. Então é isso, irmãos, que os trabalhadores da vinha têm que fazer. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para fazer essa obra. E estava aqui, ó,
E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outro que estavam desocupados. E eles responderam: por que ninguém nos contratou? E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: chame os trabalhadores e pague os denários. E começaram dos últimos aos primeiros. Irmãos, é um trabalho que nem eu falei em conjunto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, irmãos. É uma só pessoa. O Pai, Deus Yahvé, que construiu todas as coisas, que entregou seu Filho amado Jesus Cristo, para que hoje nós tivéssemos remissão do nosso pecado, nós temos a salvação. Jesus andou por essa terra, depois de ter ressuscitado por 40 dias, né? Ele foi ao Pai e deixou o Espírito Santo Consolador, e é esse Espírito Santo que convence eu e você do pecado. Esse é o Espírito Santo que nos ajuda no momento de luta, de dificuldade, é Ele que está no nosso lado, irmãos. Sabe, tem hora que você não está orando, mas o Espírito Santo está no teu lado orando por você, sabe, com gemido inexprimível. Você imagine só, o Espírito Santo chegando ao Pai, chegando lá, soluçando, chorando, falando para Deus: Deus, vai visitar, né? Ajuda meu filhinho que está lá na terra passando essa luta, essa dificuldade. Esse é o nosso amigo Espírito Santo que nos carrega, irmão, sabe? E por quanto tempo nós andamos nas praças, nas madrugadas, né? Sem eu ter o conhecimento desse Espírito Santo. E esse amigo já estava trabalhando em prol da nossa vida. Quantos livramentos nós já teve? Porque esse Espírito Santo já estava agindo com gemido inexprimível em prol da nossa vida. Irmãos, que amor é esse? Se não for o amor de Deus. Que amor é esse de pegar um cachaceiro, uma prostituta, um prostituto, um traficante, um criminoso lá fora, uma pessoa viciada em jogo que destruiu a família toda, sabe, que batia na mulher, batia nos filhos. E o amor é esse. Que amor é esse incondicional de Deus, que encontrou essa pessoa, e essa pessoa hoje não faz mais isso. Essa pessoa encontrou Jesus de uma forma, de uma maneira tão estrondosa assim, irmão, que ele tem nojo das coisas que fazia. Conheceu esse Deus, esse amor de Deus aí, irmãos. Sabe, que amor é esse, irmãos? Que nos tirou da vida que nós tínhamos e colocou nós pelo caminho santo, sabe? Às vezes as pessoas têm saudade desse amor, mas não tem força. Mas tem um Espírito Santo que intercede pela vida dessa pessoa. Basta essa pessoa abrir o coração, né? Elevar as orações ali ao Espírito Santo, pedindo força, pedindo ajuda. Ele está disposto, ele está disponível a ajudar. O Espírito Santo está disponível, irmãos, a derramar todo tipo de unção, de poder na vida de qualquer que seja que busca. É só buscar, ele está lá, ele está disponível, sabe? Às vezes as pessoas oram, tem aquele movimento de pessoas caindo, ali é o poder do Espírito Santo. Tem pessoas que se escandalizam com aquilo ali, irmãos, sabe? Mas cada um tem um chamado. Ah, mas para que aquilo ali? É para você ver o poder do Espírito Santo. Ele tem poder, sabe? É uma alegria, um amor tão dentro que floresce dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo, assim, irmão, que é inexplicável. Esse é o poder de Deus, irmãos. Esse é o poder que nós carregamos. Esse é o poder que liberta. Esse é o poder que salva. Esse é o poder que cura. Esse é o poder que há no nome santo e poderoso de Jesus. E diz aqui no 9: e chegando os que foram contratados às 5 da manhã, recebeu o denário. E chegando os primeiros, pensaram que recebia mais, porém, também estes receberam um denário. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras. Irmãos, Deus, ele é soberano. Em todas as decisões dele, ele é soberano. Tudo depende de Deus e não da força humana. Tudo, nada depende da nossa força, tudo depende da força de Deus, né? Então ali as pessoas começaram a murmurar, né? Porque a passagem aqui fala que ele chamou pessoas, né? Na primeira hora, da terceira hora do dia, o outro chamou já no final do dia, e eles todos ganharam igual, irmãos, sabe? Então assim, nós não temos mérito nenhum em nada que nós fazemos para o Senhor. Todos nós vamos receber a mesma quantidade, que é a salvação em Cristo Jesus, sabe? Aquelas pessoas ali começaram a murmurar. E eu começo a ver pessoas, irmãos, aqui, essas pessoas murmurando, eu começo a trazer, simbolizando para o dia de hoje, essas pessoas que estão há tanto tempo na igreja, irmãos, e pessoas novas chegando com o coração quebrantado, sabe, fazendo a obra de Deus, buscando esse Espírito Santo disponível ali, e Deus já começa a usar na profecia, começa a usar com visão aberta, sabe, essa pessoa vai buscando, vai jejuando, Deus começa a usar, aí chega aquela pessoa
velha, antiga na igreja, já começa a murmurar: ah, Deus, mas por que o Senhor usa aquela pessoa ali e o Senhor não me usa? Começa a murmurar em ver Deus usando aquelas pessoas. É isso que quer dizer aqui, nesses trabalhadores aqui, sabe? Está todo mundo ali trabalhando para o Senhor. Uns foi chamado antes, outros chamado depois, mas todo mundo está ali no mesmo propósito de fazer a obra de Deus, irmão. Então nós não temos que ter inveja de dom de ninguém, nós não temos que ter inveja de chamado de ninguém. E nem eu disse, o Espírito Santo está lá, é só você buscar, sabe? Que Deus vai te usar da mesma forma, da mesma maneira. Tem pessoas que quer usada mais porque ela tem buscado mais, tem se disposto mais. Tem pessoas aí com 5, 10 anos, irmão, que é usado por Deus de uma forma assim, ó, né? Eu chamo minha apóstola Larissa, ela é usada de uma forma tão grande com Deus assim, irmãos, e ela se converteu em 2016, mas é uma mulher que busca, é uma mulher que ela entregou o cargo dela de médica para o Senhor, para fazer a obra dele, sabe, para ficar fazendo mentoria, para ficar fazendo ali estudo para as pessoas, sabe? Ela desfez da profissão dela, irmãos. Ela não precisava desfazer da profissão dela, ganhava tão bem da profissão dela, que ela estudou tanto para ficar fazendo a obra de Deus. Esse que é os trabalhadores da vinha que o Senhor nos chama. E tem pessoas que vão lá e começam a criticar, até mesmo dentro da igreja pessoas criticam, pessoas que estão fazendo, sabe? Às vezes o pastor e a pastora, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Às vezes no momento ali todo mundo concorda, quando vira as costas um fica falando para o outro, murmurando, fuxicando, sabe? E a maioria das vezes, irmãos, pessoas que murmuram, pessoas que ficam criticando, pessoas que ficam reclamando, é pessoas que não fazem nada e fica atrapalhando ainda quem está fazendo, sabe? Então é esse, irmãos, que Jesus chamou, é esse que o dono da terra, que o Deus Yahvé chamou para trabalhar na obra dele. Foi eu, foi você, foi cada um, um corpo espalhado, sabe? A vinha, a videira dele espalhada por todos os cantos aí, as uvas, né? Então nós somos chamados, nós somos escolhidos, irmãos, pelo Senhor para fazer a obra dele. Então nós não temos que ter inveja, nós não temos que estar preocupado, né, com pessoas que estão sendo tão usadas por Deus, né? A gente temos que somar, um ajudando o outro, fazendo a obra, sabe? Vendo o irmão, se está disponível, liga para o irmão tem culto hoje, tem isso, tem aquilo, sabe? E vai fazendo o culto, vai se disponibilizando a fazer a obra, sabe? Irmãos, eu sempre gostei de estar fazendo a obra de Deus, né? Então assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar chamando a atenção de ninguém, não quero status com ninguém, sabe? Meu negócio é com Deus. Quantas vezes eu enchi de panfleto logo no começo da minha conversão, aí eu deixava meu carro ali dentro do Centro de Castilho, ali no Rude Ramos, e saía andando na calçada, e até a faculdade ali, a metodista, entregando panfletos. Quantas pessoas que recusavam na rua, irmãos? Não, eu não quero, eu sirvo outra coisa, sabe? E você não, você vai lá e não está para arrumar confusão não, você está ali para entregar o seu tesouro, que é Jesus Cristo, irmãos. Aquele que não quer receber, né, é que nem eu costumo dizer, você põe no bolso e leva embora, sabe? A gente estamos então para ali oferecer a Deus, sabe? Quantas visitas ao hospital fui fazer, mas eu nunca liguei para o pastor, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, irmão, o negócio é com Deus, sabe? É claro que os pastores têm que saber para ter uma cobertura espiritual, para onde que você está indo, para onde que você está caminhando, né? Isso é muito válido, irmãos, porque o mundo espiritual ele é muito real, existe uma hierarquia espiritual, sabe? Eu creio dessa forma, eu creio dessa maneira, buscando, estudando. Então a gente temos que estar assim, debaixo de uma cobertura espiritual, pessoas orando, intercedendo pelo teu ministério. Isso quem que é? Os pastores da tua igreja. Olha a outra carga que os pastores carregam, irmãos, espiritualmente também. Tem demônio, irmãos, que suga tantas energias, e não é porque ele é pastor que ela é pastora que não suga as energias deles não, irmão. É uma luta, né? Que nem o pastor Fernando falava para mim. Falei, irmão, quando você está, né, numa luta com o demônio, é a mesma coisa você subir no ringue. É a coisa, eu não sei lutar, não sei fazer nada, vou brigar com o Popó, né? O Popó ele é profissional, ele vai me arrebentar no ringue, mas eu vou ter que subir para lutar. Então você tem um Deus todo poderoso, irmãos. Você vai ganhar a batalha, você vai ter a vitória, mas vai ter a luta, não tem como, você não está imune dessa luta, né? Então Deus, irmãos, ele nos garante a vitória, sabe? Que nem eu falei lá no curso lá, quando tem algo que acontece na nossa vida, irmãos, que às vezes deu errado, aí eu falei para ele, assim, isso daí serviu do quê? De experiência na nossa vida,
Sabe, tem muitas coisas, irmãos, que a gente faz, né? Eu tinha até outra palavra para trazer, eu deixei guardada, né? Quando a gente erramos o cálculo. Então, irmãos, tem vezes que nós erramos o cálculo dá errado, sabe? Então é nesse momento, irmãos, que nós temos que buscar a presença de Deus. Tem coisas que a gente projeta para fazer, a coisa acaba dando errado, sabe? Mas e aí, como que a gente vai fazer, né? Na hora que o momento dá errado, o que fazer quando as coisas estão dando errado? Quando o cálculo dá errado, quando o projeto, a programação que nós fez dá errado, o que fazer? Essa palavra está guardada, vocês ainda vão ouvir. Glória a Jesus. E no 13 diz assim, ó, dizendo: esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, no 12, né? Mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Irmão, Deus não é injusto com nós, não. Deus sempre falou que ia ser difícil, mas que Ele ia nos garantir a vitória. Deus sempre falou que não ia ser fácil. Se um dia te falaram que o Evangelho era um mar de rosa, mentir para você. O Evangelho não é um mar de rosa, irmãos. Vai ter luta, vai ter dificuldade, né? O soldado, ele está ali para ser atingido, né? Igual lá no Rio de Janeiro, lá, morreu soldados ali, irmãos. Então nós estamos no combate, irmãos. A gente está ali para ser, às vezes nós vai ser atingido, sabe? É que nem eu falo, não importa a idade que você morre, o importante é você morrer na presença de Deus. O importante é você morrer salvo com o Senhor. É isso que nós temos que entender, irmãos, né? Eu sigo uma pessoa lá que ele fica indo no cemitério visitar os túmulos, né? Aí você vê lá, tem pessoas de toda idade ali. Tem pessoas que já nascem e já morrem ali, sabe, irmãos? Mas esse bebezinho, eu creio, está no céu, está na glória do Senhor. O importante é isso, irmãos. Então nós não podemos parar, às vezes, por uma dor de um luto, por uma dor do sofrimento nessa terra. Vai doer, vai com dor mesmo, vai lutando, vai indo, sabe? Eu, irmãos, eu trabalhava na GM. E aí, uma vez falaram para mim que a Vox estava pegando e eu tinha medo de ir para a Vox. Eu falava, meu, e o medo de trabalhar lá, né? Você vê uma firma grandona assim. E eu já vim numa firma grande, sempre trabalhei em bastante lugar, nunca tive preguiça de trabalhar. Irmão, então tem hora, irmãos, que as coisas aparecem de uma forma tão grande na nossa vida, que às vezes o medo vai bater, sabe? Mas a gente temos que chegar, não, vai lá e faz. Então tem coisa, irmão, que a gente tem que só ir. Chega lá, o Senhor vai dando graça e as coisas vão acontecendo, sabe? Então tem muitas dores que nós carregamos lá atrás, que, irmãos, o Paulo não carrega o espinho. Que espinho é esse? Vai saber que dor que é essa. Sei que ele carregou, ele orou por 3 vezes ali, né? E o Senhor ali negou, e ali ele continuou andando. Então tem coisas, irmãos, que a gente vai carregar o resto da nossa vida, sabe? Mas vai indo, vai fazendo, vai carregando o amor, vai carregando a bondade de Deus. Esse que é o maior privilégio que nós temos perante o Senhor. E diz aqui no 14: pegue o que é seu e saia, pois quero dar a este o último, tanto quanto dei a você. No 15: será que não me é lícito fazer o que eu quero e com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Então, irmãos, tem pessoas que nem eu disse, né? Tem uns crentes que ele é mais cascudo, mais antigo de igreja, e ele já começa a querer mandar em Deus, começa a querer mandar no dono da terra, sabe? Ali os trabalhadores ali, chegou num status ali que está querendo mandar no dono da terra. Fala assim, mas os caras trabalhou menos que trabalhou 1 hora só, ele está trabalhando o dia inteiro, com cansaço, com fadiga, e vai ganhar a mesma coisa? Ué, mas eu não te combinei que você ia ganhar tanto? Eu não te menti em nada. Deus, ele não é mentiroso, ele nunca enganou nós, não, irmão. Está tudo na Bíblia aqui, ó. Está tudo nesse manual. As pessoas falam assim, mas a gente vem para a vida, mas vem sem manual. Não, o manual está aí, é só pegar e ler. É nós que somos cabeça dura, e mesmo lendo o manual a gente vai errar, a gente vai cair, a gente vai falhar. Mesmo olhando ali as experiências, os erros que as pessoas teve, até hoje nós cometemos o mesmo erro. Mas o mais importante, irmãos, é que esse dono da vinha, ele é um Deus galardoador, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, sabe? É um amor incondicional. Esse é o Deus que nós servimos. Então ali as pessoas, irmãos, começou ali a contender com o dono da terra. E quantos crentes cascudos começam a contender com Deus? Mas por que isso não acontece? Por que isso deu errado? Por que eu não recebo isso aqui? E começa a contender, sabe? Fulano tem tanta coisa e eu não tenho nada, sabe? Fulano tem não sei quantas casas, eu pago aluguel ainda, eu moro de favor. Irmãos, cada um tem a sua medida.
Cada um foi chamado para a obra, foi chamado para trabalhar na vinha, e Deus em nenhum momento ele mentiu, sabe? Se ele quiser dar, ele dá. Se ele não quiser dar, ele não dá. Ele mesmo fala aqui, ó. O dono da terra falou: eu não te menti nada, a terra é minha. Eu ofereci para você tanto e eu estou cumprindo. Eu estou honrando com o meu compromisso. Então, irmãos, a gente não querer mandar em Deus, não. A gente temos que querer o quê? Entender o que Deus quer na nossa vida, sabe? A gente temos que entender o quê? Fazer a obra de Deus, fazer com amor, fazer com carinho, sabe? Vamos errar, vamos falhar. O desânimo vai vir, vai querer nos abater, vai querer vir, vai dar vontade de chutar o balde, vai. Voltar para onde a gente estava, a gente não vai querer, porque a gente sabe que lá não prestava. Mas vontade de ficar sentado no sofá e não ir na igreja mais, isso vai dar vontade. E quantas pessoas que se revoltou contra o ministério, se revoltou contra o pastor, se revoltou contra pessoas, sabe? A gente acabou de ler aqui, ó, tinha de todo tipo ali, dos trabalhadores, das pessoas que estavam ali querendo contender com o dono. Quantos pastores ali chateou pessoas dentro do ministério? Sabe quantas pessoas, membro também, que já fez arruaça dentro dos ministérios e arrebentou com tudo? Pessoas com fofoca, com disse-me-disse, que tem levado dentro das igrejas, tem acontecido escândalos dentro da igreja. Mas nós temos esse Deus, irmãos, que Ele ouve as nossas orações. Nós temos esse Deus, irmãos, que Ele nos perdoa, sabe? A graça dEle nos constrangeu, o amor dEle nos envolveu. Então é por isso, irmãos, essa é a causa de nós estarmos vivos, é o amor incondicional de Deus na nossa vida. Então é um privilégio estar na presença de Deus, é um privilégio estar na casa do Senhor fazendo a obra dEle, é um privilégio estar meditando na obra de Deus e falando do amor dEle, irmãos. Isso aí não tem dinheiro que compra, sabe? Não tem dinheiro que compra, irmão, essa paz que nós sentimos em meio a tanta turbulência, em meio a tanta luta, e a gente ainda ter paz ainda, sabe? Quantas pessoas ali que às vezes tem uma vida tão boa, uma vida social assim, mas não tem paz, é uma pessoa amargurada, sabe? É uma pessoa cheia de enfermidade. Não que nós não estamos imunes de ter enfermidade, mas podemos ter enfermidade sim, irmãos. Nós podemos morrer enfermos sim, sabe? Nós não estamos imunes disso aí não, irmãos.